Sabe quando a gente paga uma conta, assina um contrato ou até recebe aquele carnê do imposto? Por trás de tudo isso, tem uma ideia central no direito: a obrigação. É, basicamente a espinha dorsal de como a lei organiza as promessas e os deveres na nossa vida. E olha, entender essa engrenagem é fundamental. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando alguém se compromete legalmente a fazer algo e simplesmente não faz, o que acontece? Quais são as consequências reais? A resposta não é tão simples, tem várias camadas, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender o que rola quando uma promessa é quebrada, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como ela é construída. Uma obrigação legal não é só um termo chique de advogado, não. É uma promessa formal que pode ser cobrada. Vamos desmontar essa ideia para ver as peças. Pensa só, toda santa obrigação, não importa se é comprar um pão na padaria ou pagar um tributo, se apoia nesses 4 elementos. De um lado, a gente tem o credor, que é quem tem o direito de receber. Do outro, o devedor, que é quem tem o dever de pagar ou fazer algo. O que liga os dois é o que a gente chama de vínculo jurídico, essa cola legal. E o motivo de tudo é o objeto, a prestação, que pode ser entregar alguma coisa, fazer um serviço ou até mesmo não fazer algo. E falando em objeto, as obrigações podem ser de fazer algo, tipo emitir uma nota fiscal, que é uma obrigação acessória tributária, ou de não fazer. Mas vamos ser sinceros, a grande e imensa maioria das nossas relações comerciais e financeiras se resume à obrigação de dar. E no fim do dia, dar quase sempre significa uma coisa: entregar dinheiro. O que nos leva direto para o coração da obrigação tributária principal. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a estrutura, o esqueleto da promessa legal, vamos para o centro do problema. O que a lei determina quando esses acordos que são tão bem definidinhos simplesmente não são cumpridos? E aqui, a gente precisa conhecer uma palavrinha-chave: mora. Estar em mora é muito mais do que um simples atraso. É um status jurídico oficial. Acontece quando o devedor não cumpre o que devia, no tempo, lugar e forma combinados. E a partir daí que as consequências começam a aparecer. Certo, mas como é que alguém fica em mora oficialmente? Tem basicamente 2 jeitos. O primeiro é o que a gente chama de mora ex ré, que é automática. Sabe quando tem uma data de vencimento bem clara na conta? Se não pagou naquele dia, pronto, o próprio calendário já serviu de aviso. Simples assim. Agora, e se não tem data? Aí entra a mora ex persona. Nesse caso, o credor precisa dar um empurrãozinho, uma notificação formal para dizer: ei, sua obrigação venceu. É como se uma fosse um alarme automático e a outra um alarme que precisa ser ligado manualmente. A partir do momento em que o devedor entra em mora, o sistema legal aciona um monte de consequências financeiras. A ideia toda é compensar o credor pelo atraso, pelo prejuízo. Então a mensagem é clara: o atraso custa caro. E essa lógica faz todo o sentido, né? Se a dívida tinha data marcada, os juros de mora começam a contar no dia seguinte. Se não tinha data, a contagem começa a partir daquela notificação formal. E em situações que não vêm de um contrato, como uma batida de carro, por exemplo, os juros correm desde o dia em que o prejuízo aconteceu. A regra é: a compensação começa a valer a partir do momento em que o pagamento se torna exigível. E para deixar isso bem concreto, olha só esse número. A lei, em várias situações do nosso dia a dia, como dívidas de consumo ou a taxa do condomínio, bota um limite para a multa de mora, geralmente de 2%. É um bom exemplo de como a lei tenta equilibrar a compensação para o credor sem deixar que a penalidade seja abusiva, né? E olha, o problema não é só a multinha, não. A coisa pode virar uma verdadeira bola de neve. Porque, vamos lá, em cima do valor original, pode vir correção monetária para ajustar pela inflação, os juros de mora, alguma cláusula penal que estava no contrato e, dependendo do caso, até indenização por perdas e danos. E se o negócio for parar na justiça, aí a conta aumenta ainda mais com honorários de advogado e custos do processo. A conta final pode ser bem diferente da inicial. Ok, agora vamos ampliar o foco. Por que a gente está gastando esse tempo todo entendendo esses detalhes de credor, devedor, mora? É porque essa engrenagem não se aplica só a um contratinho entre duas pessoas. Ela é, na verdade, a base, a fundação para um monte de outras áreas do direito. E é aqui que todo se conecta, a grande sacada. A lógica por trás dos juros e da multa de uma fatura de cartão de crédito atrasada tem a mesmíssima raiz, o mesmo DNA jurídico da cobrança de um imposto que não foi pago. É por isso que entender o conceito geral de obrigação lá do direito civil é o pulo do gato para dominar a obrigação tributária. A base, a fundação de tudo é a mesma. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão.
O pagamento do aluguel, a mensalidade da faculdade, a garantia de um eletrônico, a entrega daquela compra online, tudo isso são promessas legais. A partir de agora, vale a pena observar como esses princípios que a gente conversou organizam de um jeito quase invisível uma parte enorme das nossas interações diárias.